Ela caminhava descalça sobre o chão de pedra, seus pequenos pés tocando a terra fria da aldeia de Loticourt, quando pela primeira vez, com apenas 5 anos, entregou-se a Deus em segredo, fazendo o voto de castidade que selaria seu destino eterno. Margarida Maria de Alacoque não fazia ideia do quanto aquele gesto singelo, nascido da mais pura infância, era já o eco de um chamado divino que ecoaria pelo mundo inteiro. Na solidão das manhãs francesas do século XVII, cercada por bosques e silêncios, ela começava a descobrir que dentro de si havia uma sede que nada no mundo poderia saciar. Seu coração, ainda tão jovem, ansiava não por brinquedos ou elogios, mas por adoração, por entrega, por uma presença invisível que a tocava nos momentos mais inesperados, com uma ternura que o mundo não oferecia. Seus pais, Claude e Felisberta, eram católicos fervorosos, mas não imaginavam que em sua filha ardia um fogo que não vinha da educação, e sim da predileção divina. Aos 9 anos, ela fez a primeira comunhão, e ali, diante do altar, o que já era inclinação se transformou em decisão. Ao receber Jesus pela primeira vez, algo dentro de Margarida se rasgou com suavidade e verdade. Queria pertencer, queria ser toda dele, queria amar sem reservas. Não tardou muito, e a menina passou a buscar momentos de recolhimento e oração, evitando os excessos da infância e mergulhando numa piedade que tocava até os adultos. Mas o céu, quando quer preparar uma alma para o extraordinário, permite que ela beba do cálice da dor ainda cedo. Durante sua adolescência, a jovem foi atingida por uma enfermidade grave, consequência talvez das mortificações que praticava em segredo, sem orientação nem medida. Ficou imobilizada por anos, confinada entre o leito e a dúvida, entre a febre e a esperança. Nesse tempo de provação, selou uma nova aliança com o Senhor. Se fosse curada, entregaria para sempre sua vida a Ele. E como que atendendo à voz que sussurra das chamas do altar, sua saúde foi restituída com rapidez e plenitude. Mas a cura não foi o fim de sua cruz, e sim o início de uma missão que exigiria renúncia, silêncio e obediência até o limite. Na intimidade daquela menina moldada pela oração, a história da igreja estava prestes a ganhar um novo capítulo, pois havia em Margarida Maria um coração que já pulsava ao ritmo de outro coração, um coração traspasado, coroado de espinhos, sedento de ser amado, que ainda se revelaria, mas que já fazia morada nela. Como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Assim também era a pequena Margarida. Guardava e meditava, no segredo do coração, as palavras silenciosas do céu que preparavam uma missão destinada a transformar o mundo. A morte chegou cedo à casa de Margarida Maria. Perder o pai, Claude Alacoque, não foi apenas um golpe emocional, mas uma ruptura brusca na estrutura familiar. A ausência masculina naquela sociedade significava o fim da estabilidade e o início de uma série de humilhações que pareciam não ter fim. Sua mãe, Felisberta, viu-se obrigada a buscar abrigo com os filhos na casa de parentes, onde o que deveria ser amparo revelou-se campo de aflição. Margarida, ainda adolescente, conheceu o gosto amargo do desprezo disfarçado de caridade, das ordens frias lançadas sem compaixão, das refeições escassas servidas com olhares julgadores. Viver entre parentes que a tratavam com rigor foi uma escola amarga, onde aprendeu a arte de oferecer a outra face. A pobreza não era apenas material, mas afetiva. Era a sensação de ser peso, de ser vista como intrusa, mesmo carregando no coração o desejo puro de amar a Deus. E, no entanto, foi nesses anos escuros que sua fé floresceu de modo mais intenso. Enquanto muitos se endurecem diante da humilhação, Margarida se dobrava ainda mais diante de Deus. As horas silenciosas que passava diante do crucifixo, muitas vezes, sem que ninguém percebesse, tornaram-se alimento para sua alma. Cada pequena obediência, cada silêncio diante das ofensas, cada lágrima derramada no segredo do travesseiro era transformado em oferenda interior. Não havia nela amargura, mas esperança.
Não havia revolta, mas desejo de se conformar à vontade divina. Assim como está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Foi nesse tempo que a chama da vida religiosa começou a crescer com mais clareza em seu coração. Ela desejava entrar para um convento, consagrar-se inteiramente ao Senhor, mas sua família opunha resistência. Consideravam-na sensível demais, julgavam seu desejo como fantasia. Além disso, as dificuldades econômicas e as convenções sociais pareciam tornar essa escolha inviável. E quanto mais o mundo se fechava, mais Margarida se recolhia no interior da alma, sustentando-se com a certeza silenciosa de que, um dia, Deus abriria as portas. Anos se passaram assim, como quem vive de promessa, mas com os pés no chão da espera dolorosa. Ela esperou. E quem espera em Deus nunca espera em vão. Quando finalmente cruzou os portões do convento da Visitação em Paray-le-Monial, no dia 25 de maio de 1671, Margarida Maria não levava na alma a euforia de uma vitória, mas a serenidade de quem retorna para casa depois de uma longa travessia no deserto. Havia vencido não apenas a resistência da família, que via com desconfiança sua vocação, mas também o peso dos anos vividos no ocultamento e na renúncia silenciosa. A casa religiosa onde ingressou fora fundada por São Francisco de Sales, homem de doçura firme e espiritualidade acessível, cuja influência ainda pairava sobre aquele ambiente como um sopro de paz. Ali, Margarida encontrou não conforto, mas propósito. Recebeu o hábito religioso no dia 25 de agosto do mesmo ano e fez sua profissão simples em 6 de novembro de 1672. Seu nome religioso passou a ser aquele que a eternidade já conhecia: Margarida Maria. A vida monástica, com seus ritmos de silêncio, oração e trabalho, não era para ela uma fuga, mas um reencontro com o que sempre buscara. Desde o primeiro dia, entregou-se com humildade a todas as tarefas, fossem elas visíveis ou escondidas. Não procurava distinção, apenas fidelidade. Contudo, era impossível não notar a intensidade com que vivia sua entrega. Passava horas diante do Santíssimo Sacramento, muitas vezes ajoelhada, até que seus joelhos mal sustentassem seu corpo frágil. Havia nela uma fome de Deus que não se saciava com os limites do horário. Uma sede de amor que não encontrava repouso nos deveres cumpridos. E foi essa sede que começou a causar inquietação. As outras irmãs, embora respeitosas, passaram a vê-la com estranheza. Não compreendiam sua intensidade, sua constante busca pela adoração, sua inclinação ao recolhimento. Comentários começaram a surgir, suspeitas veladas, olhares que não julgavam abertamente, mas deixavam marcas. Mesmo assim, Margarida Maria não retrocedeu. Sabia que o chamado que a havia trazido até ali não era fruto de romantismo ou idealização, mas uma exigência concreta do amor de Cristo. Ela havia entregado sua vida, e isso incluía ser mal interpretada, rejeitada ou mesmo deixada de lado dentro da própria casa de oração. Como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36, tendes necessidade de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E ela perseverou, mesmo quando tudo ao redor parecia colocar em dúvida sua vocação, porque quem é chamado por Deus carrega dentro de si uma força que não depende da aprovação dos homens, mas da certeza que vem do céu. Não se ouvia barulho algum quando Margarida Maria se ajoelhava diante do altar. O convento dormia, mas ela vigiava. Enquanto o mundo descansava de suas fadigas, o coração daquela jovem religiosa encontrava ali, no silêncio profundo da madrugada, o espaço onde sua alma podia finalmente respirar. Margarida não buscava experiências místicas, não esperava consolações visíveis, não desejava revelações. O que ela queria era estar com Jesus. Apenas isso, estar. Diante da Eucaristia,
sua alma se tornava chama. Horas e horas de adoração em segredo, com o rosto voltado para o tabernáculo, e lágrimas que desciam não por tristeza, mas por uma alegria que o mundo não compreende. Muitas vezes permanecia ali até que seus membros não a sustentassem mais. Quando retornava à cela, era apenas o corpo que se recolhia, sua alma continuava prostrada. Essa intensidade, no entanto, começou a ser questionada. Suas co-irmãs, por mais piedosas que fossem, viam com reserva aquela vida de oração tão profunda, tão abrasada. Não conseguiam entender como alguém podia viver assim, sem descanso, sem distração, como se já não pertencesse mais a este mundo. As superioras passaram a observar com atenção. Havia nelas um cuidado legítimo, mas também o receio de que tudo aquilo fosse exagero, ilusão ou vaidade. Chegaram a confrontá-la, a testar sua obediência, a limitar seus tempos de adoração. Margarida aceitava tudo com doçura, mas seu coração permanecia fixo na única direção que conhecia: o coração de Jesus. Não buscava justificar-se nem defender suas práticas. Apenas obedecia. Apenas amava. Foi nesse ambiente de suspeitas e recolhimento que algo extraordinário começou a acontecer. Ela não pediu, não provocou, não desejou. Mas, certa noite, enquanto orava diante do Santíssimo, uma presença envolvente, divina, inundou o recinto. Jesus apareceu a ela. Seus olhos não viram apenas uma imagem simbólica ou piedosa. Ela viu o Senhor. E ele lhe mostrou seu coração, traspassado, ferido, coroado de espinhos, cercado de chamas vivas. Um coração que sangrava amor. E disse-lhe com palavras que marcaram não apenas sua vida, mas a história da espiritualidade católica. Eis o coração que tanto amou aos homens, a ponto de nada poupar até exaurir-se e consumir-se para demonstrar-lhes o seu amor. Era a primeira de muitas visitas divinas, sempre discretas, sempre em segredo, como um sussurro de eternidade no coração de uma mulher que sabia ouvir. Essa aparição aconteceu em 24 de junho de 1673, na festa de Corpus Christi. A escolha da data não era coincidência, pois o Senhor queria revelar seu coração justamente no dia em que a Igreja celebrava seu corpo entregue. Margarida compreendeu que aquilo não era apenas um consolo pessoal, mas o início de uma missão. Uma missão que ela não escolhera, mas que aceitou com reverência. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Era a festa de Corpus Christi, 24 de junho de 1673, quando o céu se inclinou sobre a terra e revelou seu segredo a uma mulher escondida num convento francês. Margarida Maria, prostrada em adoração diante do Santíssimo Sacramento, sentiu-se tomada por uma presença viva, intensa, que ultrapassava toda a experiência anterior. Jesus lhe apareceu e, com ele, o que parecia impossível. Seu coração, aberto, palpitante, cercado de espinhos e envolto em chamas. Mas não era um símbolo. Era um apelo, um grito silencioso de amor ferido. Ele lhe mostrou não apenas uma imagem, mas um clamor divino que atravessava os séculos. Disse-lhe com ternura e dor: eis o coração que tanto amou aos homens, a ponto de nada poupar até exaurir-se e consumir-se para demonstrar-lhes o seu amor. Margarida não viu apenas uma visão. Ouviu um chamado, um lamento sagrado que suplicava por resposta. A partir desse momento, as aparições começaram a se repetir com uma regularidade celestial. Sempre nas primeiras sextas-feiras de cada mês, Jesus vinha até ela, revelando aspectos cada vez mais profundos desse amor rejeitado. Ela compreendia que o coração de Cristo não era apenas uma devoção piedosa, mas a fonte da vida da Igreja, o centro esquecido de um evangelho que precisava ser redescoberto com urgência. E com cada visita, o Senhor pedia algo, não para si, mas para o mundo. Pedia reparação, amor correspondido, uma resposta verdadeira. Margarida escutava e sofria,
pois entendia o contraste entre a grandeza desse amor e a frieza dos corações humanos. Sentia em si mesma o peso da indiferença dos homens. Sua oração já não era mais apenas súplica, tornara-se reparação. Foi nesse período que ela recebeu uma visão ainda mais marcante, na oitava de Corpus Christi do ano seguinte, 1674, e depois em 1675. O Senhor, com voz solene, pediu que fosse instituída na igreja uma festa litúrgica em honra ao seu sagrado coração. Não para sua glória pessoal, mas para que os homens pudessem conhecê-lo como ele realmente é. Um Deus que ama até a última gota. Um Deus que chora pela indiferença de seus filhos. Pediu também práticas concretas. A comunhão nas primeiras sextas-feiras de 9 meses seguidos, prometendo a graça da penitência final, e a oração noturna das quintas-feiras, chamada Hora Santa, em reparação à sua agonia no Jardim das Oliveiras. Como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre a terra. Essas práticas, que mais tarde seriam chamadas de grande promessa, não foram invenções humanas, mas pedidos do próprio Cristo, confiados a uma mulher que nada buscava para si. Margarida Maria, diante de tamanha incumbência, não se exaltou. Ao contrário, mergulhou ainda mais na humildade e no escondimento. Sabia que, para ser mensageira de tão grande amor, era preciso antes ser nada. E foi nesse nada que Deus encontrou espaço para falar ao mundo. Na intimidade de suas orações, quando o mundo não havia e as palavras mal alcançavam o céu, Margarida Maria começou a receber instruções diretas de Jesus, tão precisas quanto carregadas de misericórdia. Não eram revelações vagas ou consolações místicas para sua alma pessoal. Eram apelos claros, urgentes, confiados a ela para toda a igreja. Em uma das aparições mais solenes, o Senhor mostrou-se com o peito aberto, envolto em chamas e coroado de espinhos, e pediu a prática da comunhão reparadora nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, com a promessa de conceder à alma fiel a graça da perseverança final, a chamada graça da penitência final. Era um convite à fidelidade e um selo de misericórdia que oferecia aos corações abertos à salvação eterna. Mas, para além da promessa, havia um pedido ainda mais profundo: que os fiéis aprendessem a consolar o coração de Jesus, tantas vezes esquecido no sacrário. Foi assim que nasceu a Hora Santa, a oração feita às quintas-feiras à noite, em reparação à solidão do Senhor no Horto das Oliveiras. Jesus pediu que os fiéis se unissem a ele nesse momento, revivendo espiritualmente sua agonia e oferecendo companhia ao Deus que, no momento mais difícil de sua vida terrena, fora abandonado pelos próprios amigos. Margarida Maria compreendeu que o Senhor não pedia rituais, mas amor. Ele queria ser amado de volta. Queria que ao menos alguns corações respondessem ao seu com gratidão, vigília e presença. Como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40. Então voltou para os discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: nem uma hora pudestes vigiar comigo? A festa litúrgica ao Sagrado Coração também foi pedida expressamente por Jesus. Ele desejava que, na sexta-feira seguinte à oitava de Corpus Christi, a Igreja celebrasse solenemente seu coração, para que o mundo inteiro conhecesse essa fonte inesgotável de amor e reparação. Esse pedido, inicialmente acolhido com reserva pelas autoridades religiosas, tornaria-se mais tarde um marco na espiritualidade católica universal. Mas naquele tempo, tudo ainda era envolto por desconfiança, silêncio e cruz. Margarida Maria sabia que estava sendo usada como instrumento, e isso exigia dela não entusiasmo, mas entrega total. Suportava dores físicas, desconfianças internas, e ainda assim mantinha-se firme. Ela não se via como protagonista de nada. Via-se como um vaso pobre que o Senhor havia escolhido para conter uma chama que não era dela. A cada revelação, seu coração se dilatava. Não havia nela sombra de orgulho, mas um temor reverente pela responsabilidade que carregava. E foi esse temor
essa humildade radical que fez com que suas palavras escritas em obediência ao confessor se tornassem fonte de devoção para milhões. A grande promessa não era uma fórmula mágica, mas um chamado à comunhão constante, à reparação amorosa, à fidelidade silenciosa. Era o próprio Cristo estendendo a mão ao mundo por meio de uma alma escondida, mas plenamente aberta à vontade do céu. O coração que ama verdadeiramente está sempre disposto a ser ferido, e Margarida Maria sabia disso. Sabia, mas doía. Após as revelações, ao invés de receber o apoio imediato de suas irmãs de convento, ela enfrentou uma tempestade de dúvidas, risos velados e julgamentos impiedosos. Algumas religiosas, sem compreender o que se passava, começaram a chamá-la de exaltada. Outras, mais incisivas, sugeriram que suas visões não passavam de ilusão provocada pela fraqueza do corpo ou por uma imaginação perturbada pela vida de excessos espirituais. Até mesmo algumas superiores, temendo escândalos ou confusões no seio da comunidade, impuseram limites, desconfiaram de sua sanidade e a submeteram a exames e observações. Era o sofrimento de quem fala a verdade e não é ouvido. O peso de carregar no peito uma revelação divina e, ao mesmo tempo, ser tratado como alguém que sonha demais. Ela suportou tudo sem revolta. Não se defendeu, não argumentou em causa própria, não reclamou. Sua única resposta foi o silêncio, a obediência e a fidelidade ao que recebia em oração. Margarida Maria sabia que o selo de Deus se reconhece na cruz, e aceitou essa cruz como parte da missão. Enquanto o mundo lhe pedia explicações, ela oferecia adoração. Enquanto as pessoas questionavam sua credibilidade, ela dobrava os joelhos diante do Santíssimo e oferecia sua dor pela conversão dos incrédulos. Como está escrito na primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se sois ultrajados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Essa entrega silenciosa foi lentamente conquistando corações. Algumas irmãs começaram a notar que por trás daquela figura aparentemente frágil havia uma fortaleza espiritual inexplicável. Outros perceberam que os frutos de sua vida não eram delírios, mas humildade, caridade e paz. As humilhações que deveria ter causado mágoas só a tornavam mais dócil. E aos poucos, como a luz que se impõe pela persistência e não pela força, a verdade começou a emergir. As experiências que ela vivia foram sendo levadas a conhecimento de teólogos e confessores, alguns dos quais também duvidaram, mas mesmo entre eles, o impacto de suas palavras escritas, da coerência interior de sua vida e do perfume espiritual que emanava de sua conduta, foi conquistando adesões discretas. Margarida Maria não buscava convencer ninguém. Sua missão era viver fielmente aquilo que o Senhor lhe confiava, ainda que isso a custasse tudo. Foi essa fidelidade, sustentada pelo sofrimento, que permitiu que o coração de Jesus encontrasse nela uma morada segura. E como a pedra rejeitada que se torna angular, sua rejeição inicial seria, com o tempo, transformada em confirmação. Porque a verdade de Deus, mesmo quando sufocada por dúvidas humanas, ressurge sempre com força e ternura. Foi quando o peso da desconfiança começava a ameaçar sua esperança que a providência de Deus enviou um nome: Cláudio. Padre Cláudio de la Colombière, um jesuíta dotado de profunda vida interior e discernimento espiritual raro, foi nomeado confessor do convento de Paray-le-Monial. Desde o primeiro encontro com Margarida Maria, percebeu nela algo que escapava às categorias comuns. Não era apenas fervor ou piedade, mas uma unção viva, um espírito que falava através de suas palavras e de seus silêncios. Cláudio escutou seus relatos com atenção, discerniu com prudência e, finalmente, reconheceu. Era o Senhor quem falava através daquela mulher silenciosa. Com seu apoio, Margarida encontrou não apenas consolo, mas também confirmação. Ele não a encorajou com entusiasmo cego, mas com a firmeza dos santos. Ajudou-a a colocar por escrito suas visões, registrando com precisão os pedidos de Jesus
e as experiências que vivia na intimidade da oração. Foi ao lado dele, no dia 21 de junho de 1675, que ela realizou a consagração solene ao Sagrado Coração de Jesus. Um gesto que selava não apenas sua união pessoal com Cristo, mas que marcava o início de uma missão pública, ainda que discreta. Cláudio, com sua influência e coragem, tornou-se o primeiro grande propagador dessa devoção. Começou a pregar sobre o coração de Jesus, a instruir outros padres e a divulgar as práticas que Margarida havia recebido do Senhor. Sua palavra tinha peso, sua formação era respeitada, e isso abriu caminhos que antes pareciam fechados. A chama que ardia em segredo começava a se espalhar, como uma luz que, mesmo envolta em névoas, não podia mais ser escondida. Dentro do próprio convento, a mudança foi lenta, mas real. A abadesa, antes reticente, passou a permitir com discrição que algumas das práticas devocionais fossem introduzidas na vida comunitária. A hora santa, a adoração ao Sagrado Coração e a comunhão reparadora começaram a fazer parte da rotina de algumas irmãs. E o que era apenas uma suspeita para muitos, tornou-se semente de conversão para vários corações. Margarida, agora fortalecida pelo apoio de Cláudio, manteve sua postura de humildade e recolhimento. Não assumiu liderança, não reivindicou protagonismo. Continuava sendo a mesma religiosa submissa, mas com um brilho sereno no olhar de quem sabia que, mesmo nas maiores dores, Deus jamais abandona os que Ele mesmo chamou. A amizade espiritual entre ela e Cláudio tornou-se símbolo daquilo que Deus pode realizar quando duas almas se encontram na obediência e no amor ao mesmo coração. Unidos não por afinidades humanas, mas por um chamado divino, tornaram-se instrumentos de um mesmo projeto de salvação. Como está escrito no livro do Eclesiástico, capítulo 6, versículo 14, um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. E nesse tesouro escondido, o mundo começava a redescobrir o coração de Jesus. O tempo, quando regado pela fidelidade, transforma até os corações mais endurecidos. Aquelas mesmas irmãs que antes olhavam Margarida Maria com desconfiança, passaram pouco a pouco a se curvar diante da evidência de sua santidade. Não foi um milagre repentino, mas uma conversão silenciosa, feita de pequenos gestos e grandes transformações interiores. O que primeiro despertou a atenção foi a constância com que Margarida vivia o que dizia. Sua vida inteira era uma confirmação prática das palavras que o Senhor lhe dirigia em oração. Havia nela uma paz que não se explicava, uma humildade que desarmava, uma caridade que envolvia a todos com doçura. As práticas devocionais que antes causavam estranhamento foram sendo assimiladas como fontes de consolo e vigor espiritual. Em 1687, o convento ergueu, com a permissão da abadesa, uma capela dedicada exclusivamente ao Sagrado Coração de Jesus. O que fora sussurro, agora se tornava altar. Margarida Maria foi nomeada mestra de noviças, um gesto que coroava, não com glória humana, mas com sentido espiritual, toda a sua fidelidade. Ser encarregada de formar as jovens religiosas era confiar-lhe o futuro da comunidade. E nela, as noviças encontravam mais do que uma instrutora. Encontravam uma testemunha. Ela não ensinava fórmulas, ensinava vida. Mostrava com sua existência que a oração é caminho de verdade e que o sofrimento, quando unido ao de Cristo, se torna fonte de salvação. E essas sementes plantadas em Paray-le-Monial começaram a florescer para além dos muros do convento. Padres, religiosas e leigos começaram a se aproximar para conhecer de perto aquela mulher que dizia ter visto o coração de Jesus. Muitos saíam transformados. Outros levavam a devoção para suas dioceses e, assim, espalhava-se discretamente uma espiritualidade que recolocava no centro da fé católica aquilo que nunca deveria ter saído: o amor de um Deus com coração humano. Mesmo com o crescimento da devoção, ainda não havia reconhecimento oficial por parte da Igreja. As autoridades eclesiásticas mantinham cautela, como sempre acontece quando o céu toca a terra com força nova. Mas isso não impediu que, em muitos lugares,
grupos de oração e capelas passassem a ser dedicados ao Sagrado Coração. As primeiras sextas-feiras do mês tornaram-se ocasião de confissões e comunhões fervorosas, e a hora santa passou a reunir almas sedentas em reparação silenciosa. Era o amor vencendo lentamente as resistências humanas. Como está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 28. O reino de Deus é como um homem que lança semente à terra. Ele dorme e acorda noite e dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a planta, depois a espiga, e por fim, o grão cheio na espiga. Margarida não viu com os próprios olhos toda a extensão de sua missão, mas viu ainda em vida o início de um movimento que, mais tarde, seria acolhido por papas, doutores e milhões de fiéis. Sua fidelidade silenciosa havia encontrado eco. O coração de Jesus, até então oculto sob véus de temor ou formalismo, começava a pulsar novamente no centro da vida cristã. E tudo começou com uma mulher que acreditou no amor até o fim. Quando seus olhos se fecharam pela última vez em 1690, Margarida Maria não deixou atrás de si monumentos nem obras grandiosas visíveis. Sua travessia final foi tão silenciosa quanto sua vida inteira, marcada por ocultamento, simplicidade e entrega total. Morreu como viveu em adoração e obediência, carregando no corpo as marcas da penitência e na alma a alegria de ter amado até o extremo. Não houve multidões para despedir-se, nem aclamações públicas. Mas no céu, o coração que ela tanto venerou se abriu como morada eterna para aquela filha fiel. E embora sua missão terrena estivesse encerrada, a semente que plantara não apenas germinava, mas começava a frutificar de forma incontida. O amor escondido que alimentou tantas noites solitárias em Paray-le-Monial começava agora a inundar o mundo com sua luz. No século seguinte, os sinais da predileção divina se multiplicaram. Em 30 de março de 1824, o Papa Leão XII declarou oficialmente suas virtudes heróicas e abriu sua causa de canonização. 6 anos depois, em 1830, durante a exumação de seus restos mortais, constatou-se que seu cérebro estava incorrupto, quase 140 anos após sua morte. Era como se Deus preservasse justamente a sede de pensamento e contemplação que ela consagrara inteiramente ao Sagrado Coração. Em 23 de agosto de 1846, o Papa Pio IX a proclamou serva de Deus. Em 18 de setembro de 1864, foi declarada bem-aventurada. E, finalmente, em 13 de maio de 1920, o Papa Bento XV canonizou-a como santa, inserindo formalmente no decreto de canonização a grande promessa revelada nas aparições. Essa canonização não foi apenas uma honra concedida a uma alma virtuosa, mas a confirmação oficial de que suas visões eram autênticas e que o coração de Jesus, traspasado e ardente de amor, era um dom de Deus para toda a Igreja. O Papa Pio XI, em encíclica publicada em 1928, reafirmou essa missão, declarando que Cristo manifestou-se a ela e prometeu abundantes graças àqueles que venerassem seu sagrado coração. E assim, o amor que Margarida Maria contemplou em silêncio ganhou púlpitos, altares, congregações e o coração de milhões de fiéis. O Sagrado Coração tornou-se o símbolo mais profundo da misericórdia de Deus, e ela, sua confidente silenciosa, foi reconhecida como a apóstola que devolveu ao mundo a face amorosa de Cristo. Como está escrito na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Margarida Maria terminou sua missão como viveu, escondida dos homens, mas exposta ao coração de Deus. Sua história, marcada por dores, visões e silêncio fecundo, transformou o modo como milhões se relacionam com Jesus, porque ela acreditou que mesmo sem forças, mesmo rejeitada, mesmo sozinha, era possível consolar o próprio Deus. E por isso, foi amada eternamente por ele. A história de Santa Margarida Maria Alacoque
não termina com a canonização, nem se limita aos claustros de Paraílemonial. Ela continua viva em cada alma, que em meio à dor descobre no coração de Jesus um refúgio. Continua em cada mãe que ora pelos filhos afastados, em cada idoso que sofre no silêncio da solidão, em cada coração que sangra por perdas e espera por consolo. A mensagem que ela transmitiu não foi teológica, mas visceral. Há um coração em Deus que sente, que chora, que pulsa de amor. Um coração que não se impõe, mas espera, que não condena, mas chama, que não exige, mas oferece. Um coração que, mesmo rejeitado, continua dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Santa Margarida Maria não teve a vida fácil, nem dons espetaculares. Teve fé e isso bastou. Sua missão não foi convencer, mas amar, e porque amou sem reservas, tocou o coração que sustenta o universo. Hoje, mais do que nunca, sua história nos interpela. Estamos dispostos a consolar Jesus? Estamos dispostos a rezar, não apenas por nós, mas por aqueles que não rezam? A oferecer, mesmo que silenciosamente, nossa dor como reparação por um mundo que o ignora? Ela nos mostrou que sim, é possível, mesmo escondidos, mesmo incompreendidos, mesmo pequenos, porque quando um coração se entrega, o coração de Deus se revela. Se você sente que essa história falou com a sua alma, deixe nos comentários o nome de alguém que você deseja consagrar ao Sagrado Coração de Jesus. Pode ser um filho, um esposo, uma amiga, alguém distante da fé ou mergulhado em lutas interiores. Escreva também seu pedido de oração. Vamos formar juntos uma corrente de reparação e amor. Se esta história tocou seu coração, compartilhe. Leve-a a quem precisa redescobrir a ternura de Deus. Inscreva-se para continuar caminhando conosco por essas vidas que, como a de Santa Margarida Maria, nos mostram que até o silêncio pode ser uma pregação de amor eterno. Que o Sagrado Coração de Jesus seja sempre o seu abrigo, sua força e sua esperança. Amém.